siga nos abençoando, poderemos dizer que estamos vivendo os momentos finais da nossa história aqui nesta dimensão. E hoje nós vamos ver essa mensagem, a promessa que Deus fez a Abraão. Pode sentar. Abraão não tinha filhos, e ele sentia na pele, tanto ele como Sarai, ou Sara, a ausência de um filho. Você sabe que quando uma família não tem filho, parece que nada contenta essa família. Então o filho edifica a família. E Abraão não tinha filho. E ele e Sara viviam descontentes. Deus apareceu a Abraão e deu um conselho para ele. E esse conselho vale para cada um de nós. Quando ele disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença, seja perfeito. E ele reclamou para Deus: olha, Senhor, eu não tenho descendência. O que eu tenho como descendente é meu servo Damasceno, Eliezer. Se eu partir, a herança vai ficar para o meu servidor Eliezer. E Deus chamou Abraão. A noite era escura. Ele olhou para o céu. Abraão, olha para o céu. Conta as estrelas, se é se você pode contar. Abraão olhou as estrelas e falou para o poderoso Deus, poderoso Elohim: não, Senhor, eu não posso contar. Assim vai ser a sua descendência, como as estrelas do céu e como a areia do mar. Ele não tinha nenhum filho. Olha que situação que Deus coloca a pessoa crente nele, coloca a prova. Olha, Abraão, no devido momento você vai ter um filho através de Sarai, através de Sara. Sarai foi depois que ela teve o filho. Através de Sara. E o tempo foi passando e o filho não vinha. Abraão foi ficando, poderia dizer: meu Deus, Deus não mente, o que ele fala, ele cumpre. Isso vale para nós. O pensamento de Abraão: o que ele fala, ele cumpre. E naquele tempo, Sara já estava bem avançada de idade. O costume das mulheres já não tinha mais, mas tinha a promessa feita por Deus de ter um filho. Quando pensa que não, Sara está grávida, e vem o filho da promessa. Aí está a descendência de Abraão. A sua semente, Abraão, possuirá as portas do inimigo, e eu serei contigo e com a sua descendência. Aí está, porque pessoas creem na palavra de Deus,
e outros não creem. Veja o que a palavra fala aqui. Deuteronômio capítulo 29 e versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Então, quando a pessoa não é da descendência de Abraão, dessa descendência eleita por Deus, a pessoa não consegue entender. Por quê? Porque não tem a predestinação dada por Deus. Quando a pessoa tem essa predestinação, ela caminha no caminho traçado por Deus, ela segue os mandamentos de Deus, e para ela é coisa normal, é algo que faz parte da existência dela. Olha aqui que o irmão William Souto Santiago também nos fala, que Deus nos permita ver claramente todos esses mistérios, que quando são abertos, somente nos falta dizer amém, dar graças a Deus pela bênção do cumprimento das suas promessas e falar. Tão simples, não entendíamos isto antes, mas agora sim possamos entender. Aí vem a provação para Abraão. Todos nós vamos ser provados, ninguém vai ficar sem provação, um mais, outros menos. Quanto mais entendimento a pessoa tem, mais provação ela vai ter. Sara deu à luz a Isaac. Aquele moço foi crescendo, sendo instruído por Abraão, por Sara, por Saraí, e ele andava também na presença de Deus. Aí está a sabedoria que um pai, uma mãe tem que ter com seus filhos, fazer com que eles andam na presença de Deus. E Deus, depois que o moço estava formado, Deus queria provar Abraão, pediu o filho dele em sacrifício. Olha o que Deus fez com o crente Abraão. Com certeza Abraão pensou: se eu falar para Saraí, ela não vai permitir isso, eu terei que fazer esse sacrifício às escondidas dela. Olha o que é quando a pessoa é um crente, não meio crente. Eu vou fazer o que Deus está me mandando. Para ele, o amor que ele tinha naquele filho era muito grande, mas a vontade de fazer a vontade de Deus era maior. Aí está eu, você, descendência de Abraão, dono de uma promessa divina, de voltarmos à eternidade, e veio a provação, veio a luta, veio a batalha. O que você vai fazer diante da provação? Abraão pegou seus criados, foi para um lugar bem longe da sua casa, da sua residência, levou o rapaz acompanhou o pai a determinado lugar onde ele iria fazer o sacrifício. Ele falou para os seus criados: fiquem aqui. Foi ele caminhando, ele e seu filho Isaac, até o lugar do sacrifício.
O rapaz, forte, ajudou a juntar a lenha, fez todo ali o lugar onde seria consumido o sacrifício. Estava tudo pronto. E o moço perguntou para o pai: pai, tudo preparado, a lenha está tudo aí, cadê o sacrifício? Olha a palavra de Abraão: Isaque, meu filho, Deus proverá. Ele cria, como você tem que crer, que você obedecendo a Deus, Ele vai prover aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. O moço sabia que não tinha um sacrifício. O pai amarrou as mãos dele. Ele sabia que o sacrifício era ele. Colocou o rapaz sobre aquela lenha. Agora faltava cortar, matá-lo. Ele pegou aquela faca. Quando ele foi para degolar o rapaz, Deus falou para ele: Abraão, não faça isso. Sei que agora tu é meu servidor. E ele não degolou o rapaz. Deus deu uma prova dura para Abraão, e ele iria cumprir aquela prova. Quando ele olhou do lado, apareceu um cordeiro. Ali estava o sacrifício provisto por Deus. Quando você é obediente à vontade dos céus, a vontade dos céus é o ponto alto da sua vida. Você é agradável aos olhos de Deus, mesmo com dores, com muitas decepções que muitas das vezes nós passamos no nosso dia a dia. Mas se você está certo com Deus, Deus proverá tudo aquilo que você precisa. Mas se você acha pesada a sua cruz, como muitos, como está no livro do Apocalipse, diante das provações, a pessoa joga a sua coroa pelo chão e perde o direito da vida eterna. Obedecendo a Deus, como William Branham fala, tudo que Deus nos deu, nada se perderá. Sejamos obedientes à vontade dos céus, à vontade de Deus, para que nós andemos nessa vontade dos céus e que nós venhamos a fazer tudo aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Vamos nos colocar de pé. Estaremos lendo a Escritura que está no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 17 a 18. E está escrito assim: disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Preste atenção nesse versículo. Você que é pai, você que é mãe, preste atenção nesse versículo. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça
e o juízo para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Fechemos nossos olhos. Vamos falar com Todo-Poderoso. Pai eterno, Deus eterno, Todo-Poderoso, soberano Rei, soberano Senhor, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Senhor, precisamos da Tua orientação, precisamos da Tua presença nas nossas vidas, que o Senhor seja o governante da nossa existência. Somos da descendência de Abraão, Senhor, queremos andar como nosso pai Abraão andou na Tua presença, que o Senhor nos ajude a viver e fazer a Tua vontade, que a Tua vontade pegue sobre a nossa vontade, que a nossa vida esteja no Teu altar, que o Senhor se orgulhe de nos ter criado, de nos ter dado a vida, que a Tua bênção nos acompanhe por onde quer que nós formos. Nos ajude, Senhor, nos momentos de provações, aonde as dores vêm, nos ajude a superar todas as provações, e que o Senhor esteja diante de nós, nos guiando pelo caminho da eternidade. A Tua bênção sobre nós, eu te peço no nome poderoso, maravilhoso, vitorioso e eterno do grande eu sou, o poderoso William, que assim seja. Amém, amém. E vamos aos louvores.